Hoje, a gente vai mergulhar na história dramática de uma das varejistas mais icônicas do Brasil, as lojas americanas. Vamos entender juntos como uma saga de quase um século acabou se transformando num dos maiores escândalos corporativos que o país já viu. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com essa frase. Pegos com a boca na botija. Forte, né? Pois é, foi assim, sem meias palavras, que o Banco BTG Pactual se referiu a alguns dos empresários mais respeitados do Brasil. Isso já dá o tom do drama que estava por vir. E o que estava em jogo? Bom, esse número aí, 48 bilhões de reais. Uma dívida gigantesca que simplesmente brotou nos livros da empresa, como que da noite para o dia. Um valor que não estava lá antes e que mostra a escala absurda do colapso. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que uma empresa com quase 100 anos de história, presente na vida de todo brasileiro e que era gerida por um trio famoso justamente pela sua eficiência, pôde desmoronar assim, de repente? Pois é isso que a gente vai desvendar agora. Mas olha, para entender como a casa caiu, a gente precisa primeiro entender como ela foi construída. Então vamos voltar lá no tempo, lá para o comecinho de tudo, para conhecer as origens humildes, mas super inovadoras da Americanas. A Americanas começou lá em 1929, inspirada num modelo de muito sucesso nos Estados Unidos, as lojas de 5 e 10 centavos, sabe, que vendiam de tudo um pouco por um preço bem baixo. A ideia deu super certo, a empresa cresceu, abriu capital na bolsa, mas lá pelos anos 70 a situação começou a complicar. E é aí, em 1982, que a nossa história tem uma virada fundamental, com a chegada de novos donos. E agora, a gente vai conhecer esses novos proprietários, o famoso trio do Banco Garantia. E eles não chegaram para salvar a empresa, não. Eles chegaram para virar tudo de cabeça para baixo, implementando uma cultura de gestão que mudaria completamente o jogo. E esses são os nomes da história: Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira. Um trio que ficaria mundialmente famoso por criar gigantes como a Ambev, por exemplo. Naquela época, eles trouxeram para Americanas um jeito de pensar negócios que era completamente novo no Brasil. Olha só o contraste. Antes deles, a Americanas estava mal das pernas, perdendo mercado. Depois que eles chegaram e implementaram a chamada cultura 3G, meritocracia radical, um corte de custos quase doentio e, atenção para essa parte, um sistema de bônus para os executivos que dependia diretamente do resultado financeiro da empresa. Guarda bem essa informação porque ela vai ser chave mais para frente. Essa cultura focada em resultados funcionou por décadas. Só que por trás dos panos, alguma coisa deu muito, mas muito errado. Agora a gente vai mergulhar no coração do escândalo para entender a engrenagem financeira que conseguiu esconder bilhões em dívidas por mais de 10 anos. A chave para entender toda essa confusão é uma operação chamada risco sacado. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa assim: a Americanas comprava um produto e, em vez de pagar o fornecedor, ela pedia para o banco pagar. A partir daquele momento, a dívida da Americanas não era mais com o fornecedor, passava a ser uma dívida com o banco. Então, o esquema funcionava em 4 passos. Primeiro, a Americanas comprava. Segundo, o banco ia lá e pagava o fornecedor na hora. Terceiro, a Americanas passava a dever para o banco. E aqui, no 4º passo, é que está a fraude. Essa dívida com o banco simplesmente não era registrada no balanço. Ela sumia. Era como se nunca tivesse existido. Uma dívida fantasma. E esse gráfico aqui mostra o resultado dessa maquiagem. A barrinha menor era a dívida que a Americanas mostrava para o mercado, para os investidores. A barra maior, bom, essa era a dívida real, a verdade chocante. Essa ilusão fazia o lucro parecer muito maior. E claro, se o lucro parecia maior, os bônus pagos aos executivos também eram bem mais gordos. Muito bem, a bomba estourou. E agora? Vamos ver as consequências devastadoras que vieram depois que o escândalo foi revelado e as perguntas que, até hoje, continuam no ar. O impacto na reputação do trio foi brutal. Durante décadas, eles foram vistos como verdadeiros semideuses do capitalismo, um exemplo de gestão e sucesso. E, de repente, os nomes deles estavam ligados a um escândalo que abalou a confiança de todo o mercado financeiro brasileiro. As consequências foram um verdadeiro tsunami. Em janeiro de 2023, a empresa teve que pedir recuperação judicial para não ir à falência, a dívida real de 48 bilhões veio à tona, as ações viraram pó,
E aí começou uma guerra na justiça com os bancos credores. A imagem de infalibilidade do trio 3G foi por água abaixo, investigações criminais começaram a mirar os ex-executivos. E tudo isso nos deixa com a pergunta que não quer calar. O trio, mundialmente famoso por ser obcecado por detalhes, por controlar cada centavo, jura que não sabia de nada, mas o mercado inteiro se pergunta: como é possível que um grupo de gestores tão presente, tão controlador, tenha sido enganado por tanto tempo com uma fraude desse tamanho acontecendo debaixo do nariz deles? Essa é a pergunta de bilhões, que por enquanto continua sem resposta, e deixa uma mancha enorme na história de um dos maiores impérios do varejo brasileiro.